Boa tarde. Eu sou professor, né? Eu vou falar sobre uma matéria bastante importante, né, para o direito, né, que é a crime culposo, né, crime culposo, né, que, e crime doloso, né, negligência, imprudência, imperícia, né. Então vamos lá, gente. O crime culposo, ele é sem intenção, né, de matar, né? E o crime doloso é com a intenção de matar. O crime culposo, né, ele tem, né, três vertentes, né? A negligência, a imprudência e a imperícia, né? Isso vale tanto para os alunos, né, que queiram fazer prova, né, para a área da enfermagem, né, quanto para o direito, né? Então, gente, a negligência, né, a negligência é a omissão da conduta esperada para uma determinada situação. Então, negligência é a omissão da conduta esperada para uma determinada situação. Então, gente, negligência, omissão da conduta esperada para uma determinada situação. O que vem a ser isso? Né? Na negligência, gente, um exemplo de negligência, né, importante é que, vamos dar um exemplo, um técnico de enfermagem, né, não atendendo o pedido de um paciente, né, ele, digamos, né, caga para o paciente, né, o paciente está falando que ele está com uma dor no peito, e aí o paciente relata ao técnico de enfermagem, o técnico de enfermagem não faz nada, não vai lá na enfermaria, acudir o paciente, não fala para o médico, não fala para o enfermeiro de plantão, e simplesmente, isso é uma dor no peito. Daqui a meia hora, gente, o paciente começa a passar mal e morre de infarto, né? Por quê? Ele estava com a dor no peito, mas o técnico foi negligente ao não acudir ele, certo? O que é imprudência? Né? A imprudência, gente, é uma ação sem cautela. O que é uma ação sem cautela? Ação sem cautela. A ação sem cautela, né? A ação sem cautela é quando eu digamos, né, no exemplo, eu vou dar um medicamento para um paciente, digamos, sou um técnico de enfermagem, vou dar um medicamento para o paciente, né? Ao chegar na mesa, ao invés de eu dar o comprimido na mão do paciente, eu boto o comprimido na bandeja ou em cima da mesa e falo para o paciente, olha, toma sua medicação aí, né? Toma sua medicação. Eu fui o quê? Imprudente. Eu deixei que o próprio paciente, né, coloquei a responsabilidade no paciente para ele tomar a medicação. Ou seja, ele pode ser, de repente o paciente pode ter alguma debilidade, né, alguma deficiência, né, e aí ele não toma a medicação no horário. Outro exemplo de imprudência, ação sem cautela, é quando eu deixo de administrar o comprimido fora do horário, né? Não estou dizendo 5 minutos
depois, né? Meia hora depois, 1 hora depois, 1 hora e meia depois, 2 horas depois. É uma ação sem cautela, eu acho com imprudência, né? Então, imperícia é a ação equivocada por falta de técnica de inaptidão, né? Imperícia é a ação equivocada por falta de técnica de inaptidão. Então, que é imperícia, gente? A imperícia nada mais é do que uma ação sem a perícia, sem uma técnica. Digamos, num paciente grave, né? Paciente grave com um problema cardiorrespiratório, né? Um problema, digamos, problema que o Faustão Silva, né? Insuficiência cardíaca, né? Eu fiquei sabendo que ele, além da insuficiência cardíaca, ele teve uma uma insuficiência renal também. Ele está sob diálise, né? E aí, o que acontece? Uma cirurgia tão complexa, né? Como a cirurgia cardíaca, digamos que o hospital coloque um novato para fazer a cirurgia do Faustão. Chegando lá, o novato fica nervoso, né? E começa a fazer besteira, começa a errar no uso da técnica de cirurgia. Ou, de repente, por falta de conhecimento, de repente por um período menor que ele está na faculdade, ele começa a errar, né? Por falta de técnica. Ele não sabe fazer a sutura, ele não sabe, né, fazer o procedimento. Então, é a falta de o que? Perícia, né? A imperícia é a ação equivocada por falta de técnica de inaptidão, né? Então, crime culposo, gente, quando a gente deu causa ao resultado e assumiu o risco de produzir esse resultado, né? Crime culposo quando a gente deu causa ao resultado ou assumiu o risco de produzir esse resultado. O crime, né, culposo, né, o homicídio culposo, né, ele é de 1 a 3 anos, certo? O homicídio, né, simples é de 6 a 20 anos e o homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, né, a mesma pena do feminicídio, né? Então, que vocês fiquem com Deus, né? Tenham uma boa tarde. Eu sou o enfermeiro Rafael, né? E passem a seguir o canal para mais conteúdos, para incentivar, né? Fiquem com Deus.